Ora viva, então sejam bem-vindos. Mais um caderno de viagens. O caderno de viagens é a bagagem de mão aqui na rádio Pensar Fora da Caixa. A bagagem de mão de Carlos Ribeiro. Então hoje, Carlos Ribeiro, vamos aqui até à Irlanda. E a Irlanda, a República da Irlanda, a Irlanda do Norte, olha, não sei onde é que vamos. Vamos à República da Irlanda. Sim, e vamos aqui desfazer algum equívoco que possa eventualmente acontecer. Ou seja, uma coisa é a República da Irlanda, que é um Estado independente, membro da União Europeia, sim. E outra coisa é a Irlanda do Norte, que é um território que pertence ao Reino Unido e que, quando a República da Irlanda se tornou independente, aquela parte da ilha não foi agregada à República da Irlanda. É essa Irlanda República que nós vamos visitar. E vamos visitar porquê? Porque é um destino que está muito próximo de Portugal, portanto nós estamos a falar de 2 horas e meia, menos de 3 horas de avião, portanto muito fácil chegar à Irlanda, e escolhemos este destino porque a Irlanda é um país carregado de tradições, é um país que não tem nada a ver com o Reino Unido, que é ali o vizinho do lado. Para os nossos ouvintes terem uma ideia, há locais da Irlanda onde se avista as ilhas escocesas. Portanto, isto para dar uma ideia da proximidade, não é? E ao mesmo tempo é um país em que as pessoas são extremamente amáveis, muito curiosas sobre os estrangeiros, os visitantes, e que nos fazem sentir muito bem-vindos. Para além disso, a Irlanda é um país que passou um período muito atribulado depois da independência, era um país pobre, etc., e que se tornou num exemplo que, por exemplo, nós em Portugal podíamos seguir, um exemplo de desenvolvimento, ou seja, um país rural que hoje dá cartas e que, dentro da sua pequenez geográfica, claro, é realmente um país desenvolvido, um país que soube atrair investimento, soube atrair multinacionais. É certo que com uma concorrência nem sempre, digamos que propriamente correta, mas o que é um facto é que a República da Irlanda é um parceiro, e agora falamos em termos económicos, a ter em consideração na comunidade europeia. Ora, nós escolhemos este destino por tudo o que acabámos de referir e também porque é um país lindíssimo. É uma ilha, que faz, que é repartida a um pedaço da ilha, como dizíamos há pouco, que pertence à Irlanda do Norte, portanto é território inglês, do Reino Unido. Há aqui um detalhe, é que não há fronteira. Portanto, nós, se formos da República da Irlanda para a Irlanda do Norte, atravessamos a fronteira e o que está é uma placa, como podia ser uma placa a dizer está a entrar na freguesia de não sei quê, seja bem-vindo, não é? Mas não está lá nenhum welcome, por acaso, entrou na República, entrou na Irlanda do Norte. Mas se fizermos ao contrário, se viermos da Irlanda do Norte e entrarmos na República da Irlanda, não há lá placa nenhuma. Portanto, ou nós sabemos onde estamos, ou eu, por exemplo, quando dei por mim, já tinha deixado para trás a Irlanda do Norte e já estava dentro da República da Irlanda. E dei por isso, essencialmente, por causa das matrículas dos veículos, porque de repente acabaram as matrículas do outro lado, não é? Portanto, há estas particularidades. Ora, nós temos na Irlanda Dublin. Dublin é a capital do país. Dublin, como muitas outras localidades, é uma capital muito marcada
por uma arquitetura britânica. Ok? É preciso não esquecer que, para todos os efeitos, não quero ferir suscetibilidades, mas o que é um facto é que a República da Irlanda foi, para todos os efeitos, um colonato do Reino Unido, ou seja, eles trataram a Irlanda e os irlandeses não como iguais, mas havia as grandes quintas, as grandes explorações agrícolas e os seus proprietários viviam, salvo exceções, viviam em Inglaterra, no Reino Unido, em Londres, e ali tinham os seus estates, como eles diziam, e os irlandeses eram, digamos que, os seus funcionários que trabalhavam no campo, que trabalhavam na agricultura. Ora, houve, isto só para um enquadramento histórico, sim. Houve uma tentativa de independência que demorou largos anos. Eles só conseguiram a independência verdadeiramente em 1949. E isto foi a conquista da independência só foi possível depois de uma guerra de guerrilha muito dura, muito suja em alguns casos, com atentados, mortes, etc., até que realmente em 49 o Reino Unido, nós estamos a falar no pós-Segunda Guerra Mundial, claro, em que o Reino Unido, a Inglaterra, perde praticamente todo aquele seu peso imperial, perde colónias em África, na Ásia e também ali a vizinha do lado, que era a Irlanda, não é? Portanto, entre 1919 e 1921 as coisas correram mesmo muito mal em termos de contestação e de um período de revolução para tentar, na realidade, a independência. O que é um facto é que se conseguiram a sua independência com grandes dificuldades e a partir daí passaram a ser a República da Irlanda. Ora, dizia eu que fruto de anos e anos de, entre aspas, colonização, ou sem aspas, britânica, portanto, nós temos uma cidade capital, Dublin, que está marcada sob o ponto de vista arquitetónico com um forte traço daquilo que é a arquitetura ao tempo que era a arquitetura que se praticava em Inglaterra, devido obviamente a questões de ordem cultural, proximidade, influência. Ora, isto aconteceu em países como a Índia, obrigatoriamente tinha que acontecer ali ao lado. Ora, não deixa de ser interessante porque é na realidade uma marca da cidade. A cidade é uma cidade muito simpática, não é uma cidade monumental, tem nada a ver com Londres, só para situar as pessoas, não é? Sim. Não tem nada a ver com Londres, não tem o Parlamento, não, enfim, mas tem uma vivência espetacular. Ou seja, os irlandeses são um povo que gosta de interagir, por exemplo, depois do trabalho. Está bem que isto, o que eu vou dizer, não é um exclusivo da Irlanda, mas ninguém vai para casa, ou praticamente ninguém vai para casa sem passar por um pub. E é interessantíssimo estar nos pubs irlandeses e ver a energia que aquelas pessoas depois de um dia de trabalho têm ao conversar uns com os outros, e a intensidade das conversas e eu quase que me apetece dizer nunca mais se cala, não é? Claro, no bom sentido. Claro, mas eles passam basicamente para a conversa e não para confraternizarem com bebidas. Sim, então bebidas não podemos esquecer, nós estamos no país da Guinness, não é? Nós estamos no país
depois de Guinness, portanto, a Guinness a day keeps the doctor away, não é? Isto é uma das máximas da promoção da Guinness. Aliás, a Guinness, que tem precisamente a sua sede e o sítio onde é produzida a cerveja é numas instalações gigantescas próximo de Dublin. Aliás, quem não souber, é uma espécie de uma área, de uma zona industrial, mas não tem nada a ver com as nossas zonas industriais. E, portanto, a Guinness é um monstro na produção da cerveja, quer para consumo interno, quer para exportação. Portanto, é raro o país onde não haja uma Guinness para vender. Ora, a Guinness tem uma particularidade muito interessante. É que a dieta dos irlandeses era uma dieta muito pouco diversificada, muito fraca, o que produzia problemas de saúde junto da população. A dieta era à base de batatas. E então, obviamente que era muito fraca. A Guinness começou a ser recomendada pelos médicos para compensar, ou seja, a característica da cerveja compensa a falta de um conjunto de aspectos que não estavam na dieta dos irlandeses. Portanto, daí que há muitas piadas sobre isto. A Irlanda está cheia de pubs. O pub mais célebre de Dublin é o de Temple, onde eu nunca entrei de propósito, mas é um landmark, portanto um sítio que quem visita Dublin vai de certeza, e eu explico porque é que nunca lá entrei, porque há muitos turistas. E ali ao lado, naquela zona onde está o Temple, há várias coisas interessantíssimas e outros pubs daí que eu prefiro pubs menos turistas. A Irlanda sofreu de um problema gravíssimo entre 1945 e 1845 e 49, que foi uma doença que deu nas batatas. Ora, se a principal fonte de alimentação era as batatas, portanto veio uma coisa que, traduzido para português, se chama a requeima, e afetou a produção de batata. Fome. Isto deu fome. E isto provocou uma corrente de imigração para os Estados Unidos. E com essa corrente de imigração cresceu nos Estados Unidos uma enorme comunidade de irlandeses, pessoas que tinham muito pouco ou nada, muito pobres, que chegava-se a reunir a família para arranjarem dinheiro para conseguir comprar a passagem, ou a passagem de barco ser comprada a crédito, e quando chegavam aos Estados Unidos, de repente, não todos obviamente, mas só para simplificar, muitos deles foram incorporar a polícia, nomeadamente de Nova Iorque, e sobre isso também se contam muitas anedotas. Mas enfim, portanto, nós recomendamos uma visita à Irlanda, a Ilha dos Doentes. Não é duendes, que está duendes, está muito na tradição céltica dos irlandeses, pela beleza paisagística da paisagem, que é uma coisa absolutamente fantástica. O verde, a paisagem verde, a comida sobretudo de peixe, quando é possível comer peixe mais junto à costa. O país tem uma excelente rede rodoviária e uma excelente rede ferroviária. Pode-se alugar carro, claro que sim, com o volante à direita, mas também se pode circular de comboio
E depois há uma costa que é recortada na rocha e que tem também ali um dos seus pontos mais altos, porque aquelas arribas batidas ali pelo Atlântico Norte durante milhões de anos vieram criar enseadas e vieram criar eu diria que uma paisagem quase única em nível da Europa. Portanto, Dublin, portanto, a Irlanda é na realidade um país cheio de surpresas, com as suas tradições, com os seus castelos e com o seu whisky. Ora, então com o whisky, com a cerveja, não é? Com os castelos, com isso e com as pessoas. Que esse um fator determinante. É um fator determinante. Nós sentimos-nos em casa. Eles falam um inglês com um sotaque, o que é absolutamente normal. Nunca tive problemas de comunicação. E há uns anos esta parte, os whiskies irlandeses começaram a ocupar um espaço muito importante no mercado do whisky a nível internacional. Eu sou um provador oficial com diploma, diplomado pela Jameson. Ok? Numa visita que eu fiz, em que me foi tudo explicado, em que tivemos ali que acertar detalhes, porque eles importam os cascos de madeira do vinho do Porto para fazer a maturação do whisky e também dos cascos do vinho da Madeira. Ora, são vinhos licorosos, mas com características diferentes. Portanto, gerou-se ali, ou por outro lado, eu gerei ali uma certa boa confusão, porque o nosso guia teve que se explicar porque é que utilizavam cascos diferentes, com vinhos diferentes, e obtinham o mesmo produto, que ele agilmente diz: bem, nós fazemos dupla destilação, etc. E o caso fica resolvido. E no final disso tudo havia uma prova, mas que tinha uma prova cega com 5 whiskies diferentes, coisa que eu testei, não é? Entre os quais um era da Jameson e os outros eram whiskies escoceses, etc. E na realidade foi muito fácil para mim identificar a Jameson, o que me valeu o tal diploma, a certificação. Portanto, nós temos um país próximo, cheio de tradição, com uma paisagem fantástica, com pessoas extraordinárias, com pubs onde dá vontade de estar e de conversar com os locais, e que é um país carregado de história. E esta é a nossa sugestão neste nosso programa, uma visita à República da Irlanda. Muito bem. Obrigado, Carlos Ribeiro, por nos conduzir até à República da Irlanda e nos trazer o melhor da República da Irlanda. Foi este, assim, o caderno de viagens de Carlos Ribeiro, que é bagagem de mão aqui na Rádio Pensar Fora da Caixa. Voltamos brevemente com mais um caderno de viagens. Até lá, uma ótima semana.